Olá, meu nome é Aline e o nosso caso é sobre um estudo retrospectivo da terapia à base de teofilina com colapso traqueal em cães de raças pequenas. A teofilina é destinada ao tratamento de broncoespasmo e crise de asma, por ser um broncodilatador. Ela atua como inibidor da fosfodiesterase, bloqueador do receptor adenosinase e ativação da histona desacetilase. A teofilina tem efeito anti-inflamatório, diminuindo o número de eosinófilos, reduzindo a expressão de citocinas e linfócitos T. Atua também em células estruturais, causando broncodilatação no músculo liso das vias aéreas. Ou seja, ele reduz o vazamento através do endotélio e aumenta a força dos músculos respiratórios, dilatando os brônquios e permitindo uma passagem de ar maior. Mesmo sendo muito utilizada e estar na indústria há mais ou menos 80 anos, a teofilina tem diversos efeitos colaterais, principalmente no uso prolongado. Entre eles, náusea, vômitos, dor abdominal, irritabilidade, diarreia e tremores, além das reações de hipersensibilidade. Sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica da teofilina. A teofilina ela é rapidamente e completamente absorvida pelo trato gastrointestinal, metabolizada no fígado, principalmente pela enzima citocromo P450, família 1 e 2. Medicamentos que inibem essa enzima, como macrolídeos e quinolonas, podem elevar os níveis plasmáticos e determinar toxicidade. Sobre o colapso traqueal, ela é uma doença primária crônica do trato respiratório que possui alterações anatômicas, como o achatamento dorso-ventral ou lateral dos anéis da traqueia, e histológicos na traqueia, sendo causa comum de obstrução de vias aéreas superiores em pequenos animais. Tem como sinal clínico tosse curta e seca, dificuldade respiratória, cianose, podendo levar, em casos mais graves, à hipóxia respiratória, quando estão em situações de estresse, agitação ou exercício. O objetivo desse estudo é examinar a resposta terapêutica de pacientes com colapso traqueal, nos quais a teofilina foi utilizado como tratamento principal, com base numa escala de tosse e período livre sem sinais clínicos. Oi, eu sou Andressa Gabriele de Oliveira e vou falar a respeito da metodologia e resultados do estudo. A população, ela diz respeito a cães com colapso traqueal, com sinais clínicos e diagnosticados por meio de um exame fluoroscópico. Incluiu-se então animais com sintomas respiratórios, tratando já com a teofilina e passando por um processo de gerenciamento e acompanhamento no hospital indicado pelo estudo. Se o paciente ele tivesse outras comorbidades, ele só foi incluído no estudo se as doenças estivessem estáveis. Foram examinados também por meio de radiografia para verificar a existência e excluir casos de doenças graves respiratórias e para avaliar também pacientes cardíacos. Todas as informações, como medicação, histórico do paciente, foram centralizadas em prontuários médicos eletrônicos. Em geral, os efeitos colaterais da medicação incluem dispneia, vômito, diarreia, náuseas, e isso também foi avaliado pelo estudo. A medicação foi prescrita na dosagem de 7,5 até 30 mg por quilo a cada 12 horas, de acordo com o estado do paciente e com as concentrações séricas de teofilina. A tosse foi avaliado em diversos momentos como um parâmetro importante. Esse estudo avaliou então a presença ou ausência dos sintomas, a intensidade, duração e intervalo da tosse nos pacientes caninos. A análise estatística foi realizada também utilizando um software comercial. Quanto aos resultados do estudo, se tem que, durante o período de 5 anos, 488 cães passaram pelo exame de fluoroscopia, dos quais 206 foram diagnosticados com colapso de traqueia, e então, dessa amostra, se selecionou os 47 cães que estavam dentro dos critérios de inclusão da pesquisa. Como resultado, se tem que 14 pacientes
tiveram efeitos colaterais com o tratamento. A maioria apresentou diarreia, depois dispneia e tremor. Nenhum dos pacientes teve taquicardia. O score médio de tosse foi reduzido após a terapia baseada em teofilina, em comparação com o observado antes do início do tratamento. O período livre assintomático, livre de sintomas, com a terapia foi de 189 a 195 dias. Embora a teofilina tenha sido geralmente usado como um tratamento de terceira escolha, nesse estudo ela foi o tratamento principal e a maioria dos pacientes teve melhora. Olá, eu sou a Gesiane e eu vou falar um pouco sobre a discussão, sobre o estudo e a conclusão dele. Bom, embora a teofilina tenha sido utilizada como terapia complementar para complementar as desvantagens dos medicamentos convencionais considerados de primeira linha, nesse estudo ela foi usada como principal abordagem no tratamento dos animais que participaram. Participaram do estudo cães de meia idade, idosos, obesos e de raças pequenas. Nesse sentido, a teofilina mostrou-se eficaz no tratamento de colapso de traqueia. A concentração sérica da medicação foi regulada de maneira que não causasse efeitos adversos. No entanto, alguns animais manifestaram efeitos colaterais após a sua administração. Esses efeitos foram controlados com o ajuste da dosagem, que foi diminuída, ou com o tratamento de suporte de curto prazo. O tempo livre de sintomas variou de 190 a 194 dias aproximadamente, em um intervalo de 0 a 720 dias, e o seu tempo médio de sobrevida foi de 551 a 1029 dias. A tosse pode ser causada por uma inflamação ou uma inflamação pode causar a tosse. Nessa lógica, usa-se prednisolona ou fluticasona, que são esteroides inalatórios no tratamento convencional a longo prazo do colapso de traqueia. Além disso, a terapia com estanozol também foi recomendada para o tratamento da enfermidade, e o uso de antitussígenos, como hidrocodona e butorfanol, tem sido recomendado para a supressão da tosse. Apesar dos broncodilatadores também terem sido utilizados, não tem evidências suficientes de suas vantagens. Portanto, como tratamento de acompanhamento, era rotineiro adicionar e retirar a teofilina do tratamento enquanto monitorava as respostas farmacêuticas. Os pacientes desse estudo, em muitos casos, podem ter tido doença concomitante, pois eram de meia idade ou mais velhos. Desse modo, foi difícil usar drogas supressoras de inflamação de primeira linha, em particular os corticosteroides, de forma constante e a longo prazo. Portanto, a teofilina foi usada como tratamento primário nesse estudo. O colapso de traqueia é uma doença de curso progressivo, então o gerenciamento de forma contínua é muito importante. Nesse sentido, a terapia à base de teofilina tem sido usada em pacientes que mostraram uma resposta ruim à terapia a longo prazo, com drogas anteriores ou para aqueles pacientes que precisam de um cuidado com os efeitos adversos graves de drogas convencionalmente usadas para o tratamento da doença. É importante citar que as concentrações séricas da teofilina são diretamente proporcionais à melhora nos sintomas dos pacientes e efeitos colaterais. Sobre o estudo, é importante citar que ele foi limitado devido ao pequeno número de amostras e valores ausentes. Outra limitação também foi a capacidade de controlar o ambiente do paciente. Assim, ele ficava exposto a fatores ambientais diversificados que podem influir no estudo. Em síntese, nenhum estudo anterior avaliou pacientes caninos com colapso de traqueia que receberam terapia à base de teofilina como tratamento de primeira linha. Os resultados demonstraram que a dosagem final foi afetada pelo grau do colapso de traqueia da região intratorácica. Esses achados indicam que essa medicação pode ser uma abordagem útil no tratamento de cães com colapso, de modo a diminuir a sintomatologia da doença. Essa é a nossa bibliografia e agradecemos a atenção.